com golpes de arma branca. O possível motivo do crime seria um relacionamento conturbado aí entre vítima e acusado. Tiago Santos é quem acompanha esse caso desde cedo e chega aqui com a gente, né, Tiago? Bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você, para quem está nos acompanhando também aqui no Bahia Meio Dia. Esse júri está sendo realizado no Fórum Conselheiro Luiz Viana Filho aqui em Juazeiro. Começou por volta das 9 horas da manhã. Segundo a Vara da Justiça aqui de Juazeiro, suspeito, o acusado e a vítima eram amigos, moravam juntos, porém tinham um relacionamento conturbado. Já já eu volto aqui no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes desse júri que está sendo realizado, desse caso que aconteceu aí há quase 2 anos aqui no norte do estado. Bia. Que triste, né, Tiago? Uma amizade que terminou em homicídio. Obrigada pelos detalhes, a gente volta já já com mais informações. E um homem foi preso em flagrante vendendo drogas em frente a uma creche municipal em Santana, na região oeste. Entre os itens encontrados também com ele estava inclusive uma máquina de choque, assunto de Gabriel Pires, que está com esse caso e adianta alguns detalhes pra gente, né, Gabriel? Bom dia. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, viu, Bia? Muito bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. A prisão foi realizada pelas equipes da CIP Cerrado, que identificaram esse homem em frente a uma escola municipal lá em Santana. Ao abordarem ele, as equipes da polícia avistaram entorpecentes e prenderam ele. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes. É com você. Até já, Gabriel. E olha, um caso muito doloroso e difícil até de ser noticiado. Um homem foi preso por estupro em Canápolis. Segundo a polícia, a vítima era abusada há 1 ano. Ela trabalhava na casa desse homem, foi abusada durante todo esse período. A Aline Miranda é quem está com esse assunto e chega agora para adiantar alguns detalhes, né, Aline? Que tristeza, lamentável. Bom dia, Bia, para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. É triste, Bia. Para nós, mulheres, é uma indignação muito grande trazer uma notícia como essa. Essa mulher, agora grávida de gêmeos, foi até a delegacia para denunciar esse caso de abuso que acontecia há 1 ano enquanto ela trabalhava na casa desse homem de 69 anos em Canápolis, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros aqui de Barreiras. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes dessa situação. Eu volto contigo. Lamentável demais, Aline. Muito obrigada pelos detalhes. Até já. E agora, olha, ainda hoje, colheita de algodão no oeste da Bahia cresce, tá? A expectativa é de mais uma safra histórica neste primeiro semestre do ano. Trazeremos também aqui assuntos positivos para você. E os festejos também a São José em Barreiras. As celebrações começaram ainda na madrugada e se estendem aí ao longo do dia. Também vamos mostrar como que está a movimentação por esse dia tão especial lá em Juazeiro. E também traremos serviço para a comunidade, tá? Mutirões do SAC estão facilitando ali a emissão da nova carteira de identidade em toda a Bahia, com atendimento rápido, gratuito e também dando prioridade aí aos idosos. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha no seu Bahia Meio Dia desta quinta-feira. Logo depois do intervalo eu espero vocês. A Quartz Solar nasceu do sonho de um jovem, transformar cada obra em motivo de orgulho. Agradeço aos colaboradores e clientes. Juntos conseguimos colocar a marca Quartz Solar como referência na Bahia e conhecida nacionalmente. Obrigado, minha Bahia, por depositar confiança em nossa marca. Estamos celebrando 20 anos de história. Quartz Solar, confiança que constrói, qualidade que dura. Lojas Vitor Preço e Variedades. Mercadoria direto da fábrica e importação. Se você não conhece, vem pra cá. Acima de 6 peças no precinho de atacado. Há mais de 20 anos em Barreiras, na Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville. Tá rolando? As agroparceiras estarão realizando o 2º Fórum das Agroparceiras do Oeste da Bahia. O evento, direcionado ao público masculino e feminino, acontecerá no CTG Sinuelo dos Gerais, em Luiz Eduardo Magalhães, e contará com palestras sobre temas muito relevantes para o setor do agro.
Entre os palestrantes confirmados estão Renato Conchon, Vander Neto e Caio Coppola. Quer ver o seu evento no Tá Rolando? Manda para o nosso e-mail. Tá a fim de dar um passeio por Salvador sábado de manhã? Vem comigo que eu te levo no Conexão. E nosso guia vai mostrar que para os caminhos do Brasil, a Bahia é o ponto de partida. Isso aqui é da gente. A gente não vai deixar destruir. O aniversário da nossa capital tá chegando para comemorar uma série especial com quem é a cara da cidade. Salvador e música são uma coisa só. E a gente vai entender melhor essa história. Dorival Caymmi, soteropolitano nato, transformou Salvador de uma cidade musical. E não tem como falar de música sem falar dele. Vamos nos conectar. Sábado, 8h30, nosso encontro tá marcado. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia desta quinta-feira, imagens de Correntina no Oeste, céu aberto nesse momento, imagem bonita ali do rio que leva o mesmo nome da cidade, 31 graus agora também em Correntina, bora continuar girando no Oeste. Agora imagens de São Desidério, tempo aberto também, ensolarado, bonito em São Desidério, agora 30 graus na cidade, ensolarado o dia, parcialmente ensolarado, a gente vê ali também a possibilidade do surgimento de algumas nuvens, mas não chove hoje, nem em São Desidério, nem em Correntina. Olha, a gente continua aqui com os nossos assuntos, agora falando que um homem foi preso por estupro em Canápolis. Segundo a polícia, a vítima trabalhava há um ano como trabalhadora doméstica na residência dele e foi abusada durante todo esse período. Hoje ela está grávida de gêmeos e a polícia investiga se a gravidez é fruto desses abusos. Vamos com a Aline Miranda, que acompanha esse assunto e chega agora com mais informações. Muito difícil, a Aline ainda mais na nossa posição enquanto mulheres. Dá pra gente aí todos os detalhes. Bom dia. Bom dia, Bia, para você, para todos que nos acompanham no Bahia Meio-Dia. É exatamente isso que você disse. Muito difícil para nós mulheres, jornalistas, trazer notícias como essa, que infelizmente acontece tanto ainda nos anos atuais. E a gente tem que trazer, tem que dar visibilidade a esse tipo de caso. Essa situação aconteceu na cidade de Canápolis, Bia, a cerca de 220 quilômetros aqui de Barreiras. É uma cidade que fica ali nas proximidades de Santana, Tabocas do Brejo Velho. Para as pessoas que nos acompanham entender, a Polícia Civil cumpriu ontem um mandado de busca e apreensão e também de prisão preventiva contra este homem de 69 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, esta mulher trabalhava na casa deste homem de 69 anos há cerca de 1 ano e meio. E há aproximadamente 1 ano ela era submetida a esse tipo de abuso por fortes ameaças, inclusive com ameaças com uma arma contra ela. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima trabalhava como empregada na casa e por muitas vezes aconteciam essas ameaças e ela acabava tendo que ceder por conta de estar com uma arma contra ela. Ainda segundo o relato da própria vítima, os crimes ocorriam dentro da casa desse suspeito. Ela procurou a polícia somente depois de ter a suspeita de uma gravidez, foi confirmada esta gravidez de gêmeos. A polícia informou que os exames foram realizados e confirmaram a veracidade dessa gestação, reforçando assim todos os elementos investigativos realizados pela polícia. A Polícia Civil da cidade, juntamente com o GAT Cerrado, foram até a residência deste homem para cumprir mandado de busca e apreensão e também o mandado de prisão preventiva que já estava expedido contra este homem de 69 anos. Quando chegaram na residência, eles encontraram uma caixa de munição calibre 38, compatível com a arma que a mulher havia dito no relato dela, no depoimento dela à polícia, e assim confirmando que essa arma era utilizada para intimidar essa mulher, para que ela pudesse assim ter relações não concedidas para este homem. O material foi apreendido, foi encaminhado para a delegacia da cidade. Na autuação,
acabaram também fazendo a prisão em flagrante deste homem, além do mandado de prisão que já tinha. Ele acabou sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também de munições. De acordo com a polícia, este homem, junto com todo o material apreendido, foi encaminhado para a delegacia de Canápolis, a cidade onde ele mora. Ele está à disposição da justiça, deve passar por audiência de custódia. Não temos informação se ele será encaminhado ou não para o centro de detenção de Barreiras. E a gente deixa a nossa força e apoio a esta mulher que passou por quase um ano de violência sexual dentro do local onde ela trabalhava. Eu volto contigo, Bia. Aline, faltam palavras, né, para a gente externar o que a gente sente diante de um fato tão doloroso como esse. Muito obrigada pelos detalhes, pela clareza das informações, e a gente segue daqui acompanhando esse caso atentamente para saber o que vai acontecer com esse homem que abusou, aparentemente, como a polícia investiga, dessa mulher por cerca de um ano. Ela está grávida de gêmeos e a polícia investiga se há relação da gravidez com esses abusos. Não temos palavras, né? Só prestar o nosso apoio aqui, torcer para que ela também receba todo o apoio psicológico do município de onde ela vive e, claro, que a polícia cumpra aí com todas as investigações. A gente vai seguir de olho nesse caso. Lamentável. E olha, um incêndio foi registrado na noite de ontem na rua Custódia Rocha de Carvalho, no centro de Barreiras, ao lado da Caixa Econômica Federal. Imagens aí na sua tela do momento em que o Corpo de Bombeiros realizou o atendimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado ali por volta das 9 e pouca da noite. Saía fumaça do interior de uma loja de dispositivos eletrônicos quando a guarnição chegou até o local. O combate ao fogo foi feito, assim como o rescaldo também, e não restaram ali riscos no local. Não ficou evidente nenhum outro foco ali de fogo, de incêndio, enfim, para que pudesse gerar novos riscos aí do fogo ser reiniciado e gerar riscos para a população do entorno. Olha, acontece neste momento no Fórum de Juazeiro o júri de Ayrton de Souza Santos. Ele é acusado de matar a facadas Igor Samir em outubro de 2024. A gente falou sobre esse crime aqui no Bahia Meio Dia ao longo desse tempo. Ele foi encontrado morto em casa. Tiago Santos é quem está acompanhando o caso desde cedo e chega com mais informações para dizer como está o andamento, né, Tiago, desse júri. Boa tarde. Oi, Bia, muito boa tarde para você e para quem está nos acompanhando também aqui no Bahia Meio Dia. Bia, esse júri começou aí por volta das 9 horas da manhã no Fórum Conselheiro Luiz Viana Filho, aqui em Juazeiro. De acordo com a atualização que tivemos agora há pouco, o réu, o Ayrton de Souza Santos, já foi ouvido, bem como também o promotor de justiça, né, a promotoria que faz um trabalho aí de acusação, e estava sendo ouvido, né, pelo menos até agora há pouco, a defesa do réu, a defesa do Ayrton de Souza Santos. O Ayrton de Souza Santos é acusado de um homicídio que aconteceu em outubro de 2024 aqui em Juazeiro. O crime foi em outubro e ele foi preso, está preso no Conjunto Penal aqui de Juazeiro desde dezembro de 2024, ou seja, pouco mais aí de um ano após esse crime. Esse júri então está sendo realizado aqui na cidade. O Ayrton de Souza Santos, ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Fui dar uma pesca aqui, Bia, esse homicídio qualificado é uma forma que é considerada aí, né, agravada de homicídio, de acordo com o Código Penal brasileiro, e é cometido aí em circunstâncias que demonstram maior periculosidade de quem comete, ou seja, tem um nível de gravidade bem maior e resultando aí que pode resultar em pena de reclusão que varia de 12 até 30 anos de prisão. A diferença do homicídio qualificado para o homicídio simples é o fato aí, né, de se tratar de um motivo torpe ou um motivo fútil, né, como considera o Código Penal, meio cruel e também sem possibilitar defesa da vítima. Se condenado, o Ayrton de Souza Santos pode pegar até 30 anos de prisão. Segundo informações aí da Vara da Justiça aqui de Juazeiro, na Vara de Júri aqui de Juazeiro, a vítima e o suspeito eram amigos e moravam juntos. Porém, segundo a Justiça, eles tinham uma relação muito conturbada. O crime aconteceu, como eu disse, em outubro de 2024. A vítima desse caso foi o Igor Samir
Mendes dos Santos, que na época tinha 37 anos. Ele foi encontrado morto dentro da sua residência, que ficava na rua Princesa Isabel, no bairro Santo Antônio, aqui em Juazeiro. Segundo a polícia, na época ele foi encontrado em sua casa, sobre a sua cama, da sua residência, com perfurações de arma branca. Cerca aí de 2 meses depois, o Ayrton acabou então sendo preso pela Polícia Civil, teve a sua prisão preventiva decretada e logo depois foi levado para o Conjunto Penal de Juazeiro. Na época ele inclusive foi preso na casa da mãe. Então, cerca aí, pouco mais de 1 ano depois, esse júri volta a ser realizado, ainda está acontecendo no Fórum Conselheiro Luiz Viana Filho, aqui em Juazeiro. Amanhã a gente volta aqui no Bahia meio-dia, caso o júri seja finalizado hoje, trazendo o resultado dele. Vale lembrar que hoje não serão ouvidas, nem foram ouvidas, nem serão ouvidas testemunhas em relação a esse caso, que eu lembro que chocou bastante a população aqui de Juazeiro, crime que aconteceu no bairro Santo Antônio em outubro de 2024, aqui na cidade. Volto com você aí no estúdio, Bia. Muito obrigada, Tiago, por todos os detalhes. A gente vai seguir acompanhando sim ao longo do dia de hoje. E amanhã, se já tivermos um resultado aí, traremos também aqui no Bahia Meio-Dia. Depois de mais de 1 ano, a família consegue agora esse retorno da justiça. Imagina a angústia desses familiares. Mais uma amizade, que termina em homicídio. É muito triste também ver esses casos que a gente, hora ou outra, dá também aqui no Bahia Meio-Dia, nos nossos noticiários, amizades que terminam em homicídio. Novamente, nossos sentimentos para essa família que certamente segue em luto aí por essa perda, por um motivo fútil, como a justiça coloca, porque nenhuma discussão pode levar aí ao assassinato de outra pessoa. Agora a gente viaja novamente para o Oeste. Lembra daquele caso que trouxemos aqui, da apreensão de mais de 400 quilos de cocaína na BR-135, em São Desidério? Pois é, os presos envolvidos passaram por audiência de custódia. A carga foi considerada uma das maiores já vistas na região. Gabriel Pires está com esse caso e atualiza para a gente. É com você, Gabriel. Boa tarde. A Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva, viu, Bia? Eles estão presos no Conjunto Penal de Barreiras. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando no Bahia Meio-Dia. Os homens têm 35, 42 e 47 anos. Ontem à tarde, eles foram ouvidos pela Justiça, passaram por audiência de custódia e a Justiça converteu então a prisão deles em flagrante para preventiva e eles foram transferidos para o Conjunto Penal de Barreiras, onde estão custodiados. Esses 3 homens foram presos em flagrante durante esta semana em uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Militar da Bahia. Inicialmente, um homem ele foi encontrado durante um patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal, parado dentro do veículo dele, uma caminhonete, havia aí uma quantidade enorme de pasta base de cocaína. Depois dessa apreensão da droga e da prisão em flagrante deste homem pelo crime de tráfico de drogas, a polícia realizou outras diligências e se dirigiu aos municípios de Baianópolis e Canápolis e, a partir disso, conseguiu prender outras 2 pessoas que estavam também envolvidas neste crime, que serviriam aí como batedores, pessoas que fariam a escolta para o transporte dessa droga que foi apreendida na operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Militar da Bahia. Após a prisão desses 3 homens, a equipe ela pesou a droga e foi encontrado aí uma quantidade de 410 quilos, uma das maiores apreensões realizadas aqui na Bahia durante o ano de 2026. As equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal conseguiram aí retirar de circulação 410 quilos que estão também apreendidas à disposição da Justiça. Esses homens, após eles serem capturados, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Barreiras e ontem passaram por audiência de custódia. A Justiça então decretou a prisão preventiva, que não tem prazo. Até a conclusão do inquérito, esses homens aí podem ficar custodiados no Conjunto Penal de Barreiras. Eles têm 35, 42 e 47 anos. Os 3 vão responder pelo crime de tráfico de drogas, que tem uma pena prevista aí de 5 a 15 anos de prisão. A partir de agora, a polícia
vai continuar aí nas investigações para entender se existiam mais pessoas que também faziam parte desse grupo que praticava o crime de tráfico de drogas aqui no Oeste Baiano. Droga essa que a polícia ainda não apontou qual era o destino. Não se sabe ainda se o destino era o estado da Bahia ou se essa droga iria ser levada para outro estado aqui do Brasil. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso e as investigações dessa mega apreensão de drogas que aconteceu durante essa semana na BR-135, no município de São Desidério. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. A gente vai seguir, sim, acompanhando o desenrolar dessas investigações importantes. Afinal, mais de 400 quilos de cocaína não é pouca coisa, ainda que fosse. A polícia precisa coibir aí a expansão do tráfico de drogas no interior do nosso estado. A gente segue falando de fiscalização. 31 postos de combustíveis de Juazeiro foram notificados pelo PROCON Municipal, em parceria com a OAB, para explicar sobre os preços praticados nos últimos dias. A fiscalização foi iniciada na última sexta-feira. A maioria dos postos na cidade estão vendendo gasolina a R$ 7,59. Os estabelecimentos têm 5 dias agora para apresentar uma justificativa dos valores. A ação busca garantir transparência, claro, e proteger também o consumidor de preços que possam ser abusivos, caso esses postos não justifiquem o porquê desse preço atual. Denúncias formais podem ser feitas também na sede do PROCON, localizada no shopping de Juazeiro, ao lado do SAC, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Também o telefone da instituição é esse que você vê aí na tela, o 879-9605-3592. Olha, agora mudando de assunto, os campos de algodão da Bahia estão prontos para a safra, com alta tecnologia e irrigação também de precisão, garantindo uma produtividade aí recorde. A colheita começa em maio, com expectativa de mais uma safra histórica. Bora acompanhar. É lavoura a perder de vista. Os campos de algodão da Bahia já estão formados, estágio de fundamental importância para o resultado da cultura. Nesta propriedade, em Luiz Eduardo Magalhães, oeste do estado, são 800 hectares de área irrigada. A fazenda tem a cotonicultura como atividade há 3 anos. Essa é a ideia nossa de manter o solo cada vez mais sustentável, né, mais saudável, para fazer a produtividade manter ou subir a produtividade do nosso algodão aqui. O cultivo está dividido em 8 pivôs centrais distribuídos pela plantação. O sistema mecanizado de alta tecnologia é considerado essencial. O manejo maximiza a produtividade, permitindo a fertirrigação, aplicação de defensivos e automação. O algodão ele é uma cultura que ele exige muita adubação e a gente pode usar a adubação do algodão para o soja via sistema, economizar na soja, consegue uma rentabilidade maior na soja. Então isso é muito interessante para a agricultura aqui. A lavoura é monitorada e a partir dos dados colhidos é feita a análise e a técnica adequada é implementada. A gestão do campo faz parte da chamada agricultura de alta precisão, que reúne um conjunto de tecnologias para melhorar a produção, aumentar a produtividade e trazer economia. A irrigação correta, por exemplo, pode aumentar em até 30% a produtividade de uma área. Temos uma equipe especializada na área de irrigação, onde que conta com um trabalho de controle. Então, nós estamos agora na época da chuva ainda, está tendo acumulado de chuva. Uma pessoa responsável da irrigação fica cuidando desse acumulado, com necessidade que a cultura depende hídrica, né? E ela vai cuidando e vai fazendo um sensorial de solo e também monitorando todas as previsões. Temos um sistema também que faz a gerência da irrigação. E quando essa capacidade de campo, no caso, a quantidade hídrica do solo começa a baixar e a cultura demanda, é escalonado a irrigação. Os cotonicultores baianos cultivaram nesta safra 417 mil hectares, segundo a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, 99% na região oeste e o restante no sudoeste. O algodão irrigado já ocupa 41% da área cultivada do estado, são 174 mil hectares. O manejo está em plena expansão. Do ano passado para cá, o aumento foi de 24%.
e nos últimos 2 anos o avanço foi de 77%. A gente consegue fazer uma adaptação à mudança do clima, né? O produtor com isso, por meio da ciência, da tecnologia e da tecnificação, ele consegue se adaptar às mudanças climáticas. Sobretudo com o que vem sendo feito, a maneira como vem sendo conduzida os nossos pivôs, né? Ele é um modelo muito mais eficiente de utilização de menor quantidade de água. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, responsável por quase 20% da produção nacional. No ciclo anterior, os cotonicultores tiveram a maior produção da história, 816 mil toneladas de pluma. A expectativa desta safra são 847 mil toneladas. A colheita está marcada para começar em maio, quando os produtores rurais esperam atingir mais uma safra histórica. A gente produz assim acima de 360 arroba de média aqui na fazenda, né? Chegando lotes até de 400, acima de 400 arroba de algodão, então isso dá uma estabilidade para nós, então dá segurança para quem produz algodão. E olha, um caminhão guincho que transportava outro caminhão acabou derrubando um poste de energia ao passar por uma rua de Luiz Eduardo Magalhães. Imagens aí desse momento na sua tela. Com o impacto, a carga enroscou ali na fiação, derrubando o poste. Olha ali o momento que esse caminhão passa ali e acaba levando a fiação junto. E ali também acabou derrubando, né, o muro da casa e a cerca elétrica. Felizmente, ninguém se feriu, não havia ninguém no imóvel no momento e o carro que estava atrás do guincho também não foi atingido, ainda bem. O morador precisou comprar um novo poste para que a Coelba fizesse a troca e vai ter que reconstruir todo o muro que desabou. Cabe agora também, né, acionar a justiça para saber se de fato essa responsabilidade cabia ali ao bolso dele, né, comprar outro poste para instalar algo que é de comum interesse a todos ali, né, público e não, claro, dele individualmente. A gente vai seguir acompanhando esse caso bem curioso. Olha, depois do intervalo, os festejos a São José em Barreiras e Juazeiro. Tá lindo de ver, a gente vai mostrar tudo para você. A gente volta já já com o seu Bahia Meio-Dia. Cuidar sempre foi a nossa essência. Com o tempo, evoluímos. Evoluímos em tecnologia, em estrutura, em precisão. Mas, acima de tudo, nunca deixamos de lado o que nos define. O cuidado com cada paciente. O respeito a cada colaborador. A atenção em cada detalhe. Porque, para nós, tecnologia só faz sentido quando caminha junto com a humanização. CDI, 17 anos. Imagem de confiança e credibilidade. Se o objetivo da sua empresa é não perder o foco, deixe esse desafio com o Grupo MAP. Terceirize serviços de vigilância, logística, limpeza, manutenção predial, jardinagem com profissionais qualificados. Grupo MAP. Nossa missão é facilitar a sua. Você não assume o papel de uma mulher casada. Se você não está entendendo, eu vou fazer você entender. A culpa pelas minhas atitudes é sua. Você é que me leva a fazer essas coisas. Experimenta não fazer o que eu estou mandando. Experimenta. Toda mulher sabe o que acontece no final. Mas todo homem pode mudar essa história. Enfrentar a violência contra a mulher é nosso papel. Lojas Vitor Preço e Variedades. Mercadoria direto da fábrica e importação. Se você não conhece, vem pra cá. Acima de 6 peças no precinho de atacado. Há mais de 20 anos em Barreiras, na Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville. Sábado no É de Casa tem o 3º episódio da série Brasil, Aqui é o Meu Lugar. Vamos para Foz do Iguaçu, no Paraná, conhecer os libaneses que escolheram o Brasil como lar. Na garagem da De Casa tem uma roda sertaneja de coração acelerado. Pois é, Felipe Bragança, que faz o João Raul, o mozão do Brasil, vai estar com a gente. Agora, no duelo de receitas, eu vou preparar espetinho de carne moída e a Thalita vai fazer enroladinho de carne. Vem que você é de casa. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, 18h agora, imagens de Bom Jesus da Lapa, céu bem aberto em Bom Jesus, tudo azul, imagem bonita também desse ângulo, santuário ali ao fundo, novamente nos inspirando muita fé nesta quinta-feira, dia de São José, muito bonita essa imagem. Agora bora girar.
Ibotirama, também na região oeste, também com o céu aberto nesse momento, olha só, nuvens ali, o azulzão destacando. Cidade bem tranquila nesse momento, meio-dia e 18 minutos na tela aqui das suas duas TVs. Olha, um homem de 48 anos foi preso ontem em Cansanção pela Polícia Civil da Bahia. Ele é investigado por 6 furtos qualificados contra o patrimônio público da cidade, incluindo o mais recente, ocorrido em 17 de março na Secretaria de Meio Ambiente do município. A gente vai voltar agora com o Tiago Santos para falar sobre esse caso que choca, né, Tiago? 6 furtos qualificados contra o patrimônio público. É com você, Tiago. É um fato minimamente curioso, né, Bia? Esse suspeito de 48 anos, né, que é apontado aí como autor de pelo menos 6 furtos, né, contra o patrimônio público, 6 crimes contra o patrimônio público de Cansanção, tinha um mandado de prisão que foi expedido justamente pela vara criminal lá da cidade de Cansanção, aqui no norte baiano, mandado de prisão preventiva. Essa prisão ela foi feita justamente ontem pela Polícia Civil aqui da Bahia, através dos agentes da Delegacia Territorial do município de Cansanção. Esse suspeito, inclusive, ele, segundo a polícia, foi preso dentro da sua residência. A polícia informou para a gente, né, que quando os agentes chegaram na casa desse suspeito, o comunicaram, o localizaram, né, ele estava lá dentro da casa, o localizaram, anunciaram que tinha, né, existia um mandado de prisão contra ele. Segundo a polícia, ele não ofereceu resistência, né, quando foi abordado aí pelos agentes da Polícia Civil, e logo de imediato, né, foi conduzido então para a delegacia lá de Cansanção, onde num primeiro momento foi ouvido pela autoridade policial, né, procedimento de praxe aí diante dessas situações, dessas abordagens, dessas prisões que são feitas pela Polícia Civil. Porém, segundo, né, a polícia, ele deverá ser trazido, encaminhado para o conjunto penal aqui do município de Juazeiro, onde permanecerá então à disposição da Justiça. De acordo com as investigações, esse suspeito, né, de 48 anos tem um vasto histórico de reincidência criminal. Ele é apontado aí, né, como responsável por pelo menos 6 inquéritos policiais. Ele é alvo de pelo menos 6 inquéritos policiais, todos no município de Cansanção e todos relacionados a crimes contra o patrimônio público. Informações levantadas aí pela polícia apontam que esse usuário cometia esses crimes contra o patrimônio público com o objetivo de vender esses materiais para vender ou trocar para o consumo de drogas. O último registro desse suspeito, né, da participação desse suspeito lá em Cansanção, foi no último dia 17 de março. Ele cometeu um furto justamente na sede da Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Quando cometeu esse crime, conseguiu levar aí tesoura de podar, galão com capacidade para 150 litros, uma enxada, latas de tinta, lixeiras pequenas. E aí, diante dessa situação, né, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente lá de Cansanção registrou um boletim de ocorrência e diante desse último registro, mas também dos outros históricos desse suspeito, a polícia então teve aí, né, a Justiça, na verdade, decretou esse mandado de prisão preventiva que foi cumprido ontem lá em Cansanção. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Tiago, por todos os detalhes. É muito curioso esse caso. A gente vê que o crime não tem limite, né? É contra pessoas, contra organizações, golpes atrás de golpes e também contra o próprio patrimônio público, que impede, claro, dos órgãos aí funcionarem adequadamente, prejuízo para toda a população. Pode parecer pouco, né, os itens, mas não são, tá? Não são, porque impede aí que as secretarias atuem com a devida conformidade. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Lamentável. Agora preste atenção a essa notícia. Um homem foi preso em Santana, no oeste do estado, suspeito de vender drogas em frente a uma creche municipal, minha gente. A gente está falando de educação. A polícia encontrou ele com drogas e uma máquina de choque. Assunto de Gabriel Pires, que chega agora com mais informações. Imagina, né, Gabriel, em frente. Primeiro que não tem local nenhum, né, não se deve praticar. É crime
Mas impressiona o local que ele escolhe, né, para fazer, como se nada fosse acontecer, tá tudo liberado. É com você, meu amigo. Boa tarde. E ele pode responder pelo crime de tráfico de drogas e também por corrupção de menores, uma vez que ali haviam várias crianças que poderiam ser aí utilizadas por esse homem para o crime de tráfico de drogas, viu, Bia? Só que ele foi preso ontem lá no município de Santana, encaminhado para a Delegacia Territorial da Polícia Civil. As equipes da Polícia Militar, da CIP Cerrado, elas realizavam um patrulhamento quando uma guarnição recebeu informações de que um indivíduo estava em frente a uma creche municipal fazendo o comércio de entorpecentes. Ao chegar lá, a polícia realizou a abordagem desse homem, questionou ele estava com a mochila e dentro dessa mochila a equipe da polícia encontrou maconha, cocaína, diversos celulares, balança de precisão e também uma máquina de choque. Esse homem ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia Territorial lá do município de Santana. Durante esse trabalho de patrulhamento, a polícia também apreendeu com esse homem 220 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína, um celular, outro celular também. Então, a equipe da polícia encontrou com ele aí pelo menos 5 aparelhos celulares que estavam aí na mochila dele, junto com a droga que a PM também conseguiu retirar de circulação. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia Territorial lá de Santana, está à disposição da Justiça. Inicialmente vai responder pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena prevista de 5 a 15 anos, mas também pode responder aí pelo crime de corrupção de menores, uma vez que essa prática criminosa que esse homem é acusado estava acontecendo em frente a uma creche municipal, onde diversas crianças passam ali durante todo o dia e ele poderia utilizar uma dessas crianças para fazer aquilo que a gente chama de aviãozinho, que é fazer o transporte da droga para o tráfico de drogas. Esse homem, ele está preso à disposição da Justiça, ainda será ouvido pelas equipes da Polícia Civil e deve depois ser encaminhado aí para a rede prisional aqui da Bahia. Bia, a gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso, um caso absurdo desse homem que estava em frente a uma creche municipal de educação infantil, onde várias crianças passavam ali durante todo o dia e estava ali com drogas e também com arma de choque. Ninguém sabe para que ele usava essa arma de choque. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações, inclusive muito importante essa informação que você trouxe, que ele também pode responder ali, né, por alienação de menores, né, porque, claro, ele estava vendendo drogas em frente a uma creche municipal, para onde vão crianças estudar. É inadmissível, viu? É inadmissível, ainda bem que a polícia conseguiu agir a tempo. Seguindo com as nossas informações de hoje, olha, um adolescente de 16 anos, identificado como Riquelme Damasceno da Cruz, infelizmente morreu na madrugada desta quinta-feira, após cair da moto que ele pilotava na estrada da Lajinha, no povoado de Carnaíba de Baixo, em Pindobaçu. O corpo foi encontrado ao lado da motocicleta e a morte foi confirmada pelo SAMU ainda no local. Segundo a Polícia Civil, não houve ali envolvimento de terceiros ou uma batida, por exemplo. A vítima teria caído sozinha. Riquelme era muito conhecido na região e a notícia causou comoção entre moradores e também nas redes sociais. O corpo dele foi levado ao IML de Senhor do Bonfim, já foi liberado e será enterrado em Pindobaçu. Nossos sinceros sentimentos à família, a imagem dele aí na tela. Certamente era vaqueiro, né? Participava aí de vaqueiramas, chapéu de couro, cavalos ali ao fundo. Nossos sinceros sentimentos para toda essa família. Agora vamos falar de fé, de devoção. Fiéis acordaram cedo para a caminhada em honra a São José, padroeiro do bairro Vila Brasil, em Barreiras. A imagem do santo foi levada pelos devotos ainda no escuro da manhã, num percurso ali de quase 2 quilômetros que marcou o início da programação religiosa deste dia 19 de março. Vamos acompanhar. Quem veio participar da festa de São José em Barreiras saiu de casa de madrugada. Gente, são 4h19 da manhã desta quinta-feira, ainda está escuro e aqui na frente da igreja de São José já tem muita gente reunida. Fiéis e devotos do santo que chegaram cedo para celebrar
esse dia 19 de março de uma forma festiva e alegre. São José é o padroeiro da Vila Brasil, um dos bairros mais populosos aqui de Barreiras. E a bandinha que chamou os fiéis para a igreja começou a tocar antes do sol nascer. Disposto e bem-humorado, o padre Marco Túlio foi um dos primeiros a chegar para receber as pessoas. A Santa Missa, que é a primeira missa que abre, né, os festejos de São José do dia de hoje. Então, hoje a missa é para os empregados e desempregados. E hoje, quem participar vai receber a medalhinha de São José. Flávia é devota do santo e por mais um ano veio agradecer as graças recebidas pela família toda. Antes da missa começar, ela rezou na igreja ainda vazia e depois foi acompanhar a procissão que percorreu várias ruas. Padroeiro da minha família. Então o que me motiva é a fé. E o barulho dos foguetes acordou quem ainda estava dormindo. Na caminhada, a imagem do santo foi levada por este devoto bem na frente do grupo. Do alto, dava para ver que ainda estava bem escuro. Foram quase 2 quilômetros andando. Aos poucos, o amanhecer foi dando as caras. Quando o grupo voltou para a igreja, uma grande queima de fogos anunciou que a primeira parte da programação religiosa tinha sido concluída. Depois, os sinos tocaram para convocar homens e mulheres responsáveis pela organização da festa, porque estava na hora de rezar mais uma vez. Como a igreja do bairro está sendo reformada, a missa foi num anexo ao lado e o espaço lotou. Pessoas de outras paróquias que pertencem à Diocese de Barreiras atenderam o convite e foram agradecer a São José, numa demonstração de fé e devoção ao santo, que é o Pai de Jesus Cristo. Ele ajuda nós todos, e eu peço muita ajuda a ele e ele me ajuda sempre. E sempre que a senhora fez pedidos, ele atendeu? Com certeza. E estou aqui até o resto da minha vida, eu vou conseguir ele. Hoje, aqui na Vila Brasil, o dia todo vai ter eventos que marcam o 19 de março. À noite, às 7h30, diáconos, padres e o bispo de Barreiras celebram a Santa Missa. O tema enaltece uma instituição que simboliza a existência de São José e aquilo que, segundo a Bíblia Sagrada, ele fazia questão de defender. E a mensagem principal é a família, né? Nesse dia, 19 de março, lembrar de tantas e tantas famílias que sofrem no mundo, no Brasil. E São José, aquele pai que nós recorremos a ele pedindo a sua proteção para cuidar da família. Bonito, né? Ver a fé. E em Juazeiro, as celebrações ao dia de São José também começaram cedo. A cidade amanheceu em clima de fé e tradição, com fiéis participando de uma procissão fluvial pelo Rio São Francisco. Tiago Santos é quem vai nos contar mais sobre esses festejos, que também continuam aí ao longo do dia, né, Tiago? É com você. Continuam sim, viu, Bia? E, na verdade, a comunidade católica aqui de Juazeiro, especificamente da comunidade do Rodeadouro, né, que é uma comunidade ribeirinha que fica na zona rural aqui da cidade, essa comunidade começou a celebração em homenagem a São José já tem mais de uma semana, né, com as tradicionais novenas de louvor, de homenagem a São José. E hoje, dia 19 de março, que é o dia de São José, é o forte
dessa festa. E a programação, como você disse, começou bem cedo. Lá no Rodeadouro, né, que é uma comunidade que tem São José como seu padroeiro, a programação começou aí por volta das 5 horas da manhã, com a alvorada festiva que saiu percorrendo as ruas da comunidade, né, justamente celebrando o dia de São José. E aí depois houve o que a gente pode dizer que é o momento forte, o auge dessa festa. Algumas embarcações saíram lá do Rodeadouro e vieram para aqui, para a orla de Juazeiro, né, na sede da cidade, para encontrar outras embarcações e aguardar a chegada de São José, da imagem de São José. Ele que chegou aí acompanhado, né, do pessoal da Marinha, um trabalho belíssimo, inclusive desenvolvido com pessoas também, claro, da comunidade do Rodeadouro. E logo depois ali houve um momento de oração, um momento de celebração a São José. E aí, posteriormente, todas essas embarcações, por volta de 6 embarcações, voltaram justamente, né, para a comunidade do Rodeadouro, nessa procissão fluvial que percorreu aí cerca de 11 quilômetros, o que dá em média 1 hora de passeio pelo Rio São Francisco. Então eles voltaram para a comunidade do Rodeadouro e lá continuaram toda essa festa que, como eu disse, começou já há uma semana. É um momento muito bonito, a gente vê nas imagens de Antônio Amorim essa procissão fluvial passando aqui pelas águas do Velho Chico. Eu pude acompanhar no ano passado, é uma procissão belíssima e a gente percebe de fato esse sentimento de fé, de respeito pela imagem de São José dos fiéis aqui de Juazeiro, né? São imagens também de Ailton Neri mostrando todo esse envolvimento, toda essa empolgação, né, dos fiéis aqui de Juazeiro nesse dia de São José. E a programação não acaba. A comunidade do Rodeadouro está em festa ainda. Hoje ainda vai acontecer uma procissão nas ruas da comunidade e posteriormente vai haver também aí a apresentação musical. Vai ter o Samba de Véio do Rodeadouro, que é um patrimônio cultural aqui de Juazeiro, e vamos ter também a apresentação de Sérgio do Forró. Ou seja, é de fato um dia de celebração da comunidade católica nesse dia de São José, o dia que é muito esperado aí principalmente pelos produtores rurais que torcem para que chova. A gente percebe que o tempo está com algumas nuvens, está um pouco aberto, mas a gente ainda está na torcida para que esse dia possa chover nesta quinta-feira ainda. Eu conversei mais cedo, Bia, com 2 fiéis, 2 devotos de São José, que contaram para a gente aí basicamente o que é que representa esse dia de São José, o que é que eles sentem quando eles participam dessa programação aí festiva em alusão ao santo. E a gente vai conferir agora essa entrevista com esses 2 devotos aqui de Juazeiro. Vamos conferir. São José representa na minha vida muita serenidade. O padroeiro, hoje ele comemora-se o dia de São José, dia 19 de março, e como patrono da família, né, como o pai adotivo de Jesus Cristo, ele transmite essa serenidade, esse silêncio. Eu celebro muito, de todo o coração, desde a primeira noite até hoje, até a tarde, quando terminar, a gente é nessa luta direto. É muito interesse, né? É muita emoção para nós da comunidade. Lindo de se ver. E será que chove neste dia de São José? Quem traz a previsão para a gente é Camila Oliveira. Oi, Bia, tudo bem com você? Boa tarde, pessoal. Dia 19 de março, tradicionalmente, dia de São José, é quando também é plantado o milho para poder ser colhido lá nos festejos juninos. Só que para que esse plantio tenha realmente ali fartura, é preciso molhar a terra. E por enquanto, eu trago notícia de chuva só na divisa da Bahia. Tem alerta valendo, alerta amarelo, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET, na divisa da Bahia com outros estados do Nordeste, pegando também parte de outras regiões. Só que por enquanto essa chuva está só prometida, não caiu efetivamente. E para vocês, pela imagem de satélite, essa aproximação de nuvens mais carregadas ainda está difícil de acontecer. A gente tem aqui imagem, então, dessa possibilidade de chuva isolada no oeste, no norte e em parte do extremo sul da Bahia. Para quem está em Juazeiro, calor, chegando a 34 graus. Centro-Sé, padroeiro de Centro-Sé é São José também. Sei que por aí tem festejo, tem homenagens e comemoração. 32 graus de calor. Para quem está em Barreiras, também é máxima de 32. Céu parcialmente nublado. A partir de amanhã, pode voltar a nublar mais em Barreiras. Em outras cidades do oeste, escapando chuva já para amanhã. Para
Para quem está em Bom Jesus da Lapa, calor, chegando a 33 graus. A sensação térmica passa facilmente disso, chegando a 34, 35 graus. Por enquanto é o recado, certo mesmo esse calorão. Amanhã, gente, é o último dia do verão, estação mais quente do ano. Eu vou falar sobre essa despedida e, claro, antecipar o cenário da previsão para o outono 2026. Até lá! E a seguir, mutirões do SAC têm facilitado a emissão da nova carteira de identidade em todo o estado, com atendimento exclusivo para idosos. Em Barreiras, a procura pelo serviço é grande. A gente volta já já. Hoje, se a sua filha concordar em assinar aquelas escrituras, eu assinarei tudo que meu marido mandar, senhor meu pai. E serei obediente a ele, assim como minha mãe sempre foi o senhor. Mulher foi feita para isso, não foi? Mulher tem que ser acordada, Angélica. Mas com a minha filha vai ser diferente. Por que você está dizendo isso? Porque ela vai crescer em outros tempos. Terra Nostra. Lore, o nosso seguro de vida tem proteção em vida? Sim, amor. Cobertura para doenças graves, desconto em farmácias e muito mais. A Lore sabe tudo. Oi, tio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Atenção, mulheres de cabelos finos. Preparem-se para a sensação de mais 44 mil fios no primeiro uso. Mega Hair sem Mega Hair. Novo Eudora Ciage, volume imediato. O mundo parou para assistir ao Oscar. Agora é a vez do Oeste Baiano aplaudir seus grandes destaques. Destaques do ano Acelém 2026. Um prêmio que celebra empresas e personalidades que fazem a diferença no Oeste Baiano. Dia 25 de abril, no Território Hall, em Luiz Eduardo Magalhães. Reserve o seu lugar entre os melhores e faça parte deste grande momento. Destaques do ano Acelém. O prêmio da credibilidade. Realização Acelém. Na Azevedo Materiais de Construção, você encontra tudo para construir, reformar e transformar. Qualidade, variedade e preços que cabem no seu bolso. Atendimento especializado, Azevedo Materiais de Construção, o seu parceiro de confiança. O inimigo da polícia está em busca de vingança. Segura esse toque! Velocidade máxima. Na sessão da tarde. Meio-dia e 40 minutos, estamos de volta com o seu Bahia Meio-Dia. Ainda tem muita informação até 1 da tarde. Conferindo agora o trânsito na Ponte Presidente Dutra. Nesse horário não tem jeito, né? Complicado para quem está saindo de Petrolina, em Pernambuco, para nossa cidade baiana. O inverso está bem mais tranquilo. Bora girar? Barreiras, imagens ali do centro da cidade, céu aberto em Barreiras nesse momento. Imagem bonita também desse ângulo da cidade. 30 graus hoje em Barreiras, agora meio-dia e 41 minutos. Os mutirões do SAC estão facilitando a emissão da nova carteira de identidade em toda a Bahia, com atendimento rápido, gratuito e prioridade para idosos. Em Barreiras, no oeste do estado, a procura tem sido grande pelo serviço. Antes do SAC abrir, já tinha gente esperando, mesmo sem ter feito o agendamento. Eu vim tentar, porque durante a semana é a correria, né? Trabalho o dia todo, de segunda a sexta, e hoje eu tive uma folguinha, estou em casa, eu falei, vou tentar. Aí ela disse, não, chega lá, apresenta o laudo, os documentos, aí quem não arrisca não petisca. O mutirão foi só para a emissão da nova carteira de identidade. Com o nome pré-agendado, seu Edilson estava tranquilo. Como eu moro mais distante, eu aproveitei, ouvi o agendamento, não estava fazendo nada, aproveitei e vim. Quer tirar logo a carteira? É, tirar logo, porque é a necessidade que todo mundo tirar, então tem que tirar logo, né? E foi a filha do senhor que agendou? Foi. Mutirões desse tipo estão sendo feitos pelo SAC em toda a Bahia para agilizar o processo de emissão da nova carteira de identidade nacional. Os agendamentos são feitos por telefone para que os idosos com 60 anos ou mais
não precisem ficar esperando na fila. Todo sábado agora vai estar ocorrendo os atendimentos aqui, através de agendamento. E também durante a semana a gente tem nosso atendimento de demanda espontânea, que vem um cidadão, a gente começa a distribuir a senha a partir de 6h30 da manhã e são entregues 111 senhas todos os dias. Graças a Deus a gente tem uma procura muito boa, não tem cidadão voltando na fila, então assim, a gente está conseguindo atender todo mundo que vem. E é importante a gente frisar que o único documento obrigatório e necessário é a certidão de nascimento ou casamento original sem rasura. A gente não aceita cópias e se tiver rasura é necessário que seja solicitada uma segunda via no cartório antes de vir procurar o atendimento aqui no SAC. O atendimento não dura mais do que 20 minutos e é gratuito. Aqui em Barreiras, 46 pessoas pré-agendaram o atendimento e conseguiram tirar a carteira de identidade nacional. Agora, elas vão esperar em média 15 dias para receber o documento aqui mesmo no posto do SAC. Acompanhante da mãe, Cícera estava satisfeita, porque deu tudo certo. Agora é só esperar pela carteira que vai chegar no próprio posto do SAC aqui de Barreiras. Vai precisar futuramente aí, para resolver já em cima da hora ia ser muito complicado. Vocês tiveram muito trabalho para agendar? Não. Dessa semana mesmo eu liguei lá e agendou rapidinho. Só reforçando, o atendimento segue aos sábados para todos os públicos, mas é preciso fazer o agendamento. E olha, uma sala de cinema sobre rodas levou uma experiência diferente para estudantes em Capim Grosso. A carreta do cinema rodoviário da Polícia Rodoviária Federal visitou a Bahia pela primeira vez e com uma proposta de utilizar o cinema para ensinar crianças e adolescentes sobre segurança no trânsito. Uma experiência diferente e cheia de descobertas. Foi nesta sala de cinema itinerante que estudantes aprenderam mais sobre a importância da segurança no trânsito. Sempre quando vocês forem andar de carro com seus pais dirigindo, coloquem um cinto. Independente, não faça eles pedir primeiro não, porque tem um dia que eu tava andando sem cinto, minha mãe, coloca o cinto. Aí mas não vou colocar não. Aí minha mãe freou, eu bati minha cabeça no banco da frente. A sala de cinema funciona dentro desta carreta da Polícia Rodoviária Federal, uma estrutura que impressiona. Dentro do veículo, os estudantes encontram um ambiente com telão, projetor e sistema de som. Tudo para que as crianças e adolescentes aprendam mais sobre as regras e a segurança no trânsito. A gente quer trazer palestras que tratam sobre temas ligados à segurança viária, seja o quê? O uso do cinto de segurança, o perigo de misturar álcool e direção e também o respeito às leis de trânsito. E a gente quer atingir todos os públicos, desde a criancinha até os idosos. Até 48 pessoas podem participar de cada sessão. Em Capim Grosso participaram crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do município. Foi muito legal e a gente aprendeu que a gente deve usar capacete, cinto de segurança desde pequeno para evitar acidentes. Além da exibição dos filmes e das orientações, os agentes da PRF também realizam atividades práticas com os estudantes. Uma delas usa um óculos especial que deixa a visão turva. A ideia é simular os efeitos do álcool no organismo e mostrar os riscos de misturar bebida e direção. Foi um evento de aprendizado que eu aprendi as regras de trânsito que eu não sabia antes. Andava de moto sem capacete, andava com garupa, né? Que não pode fazer isso, principalmente na minha idade, e na próxima vez eu vou fazer melhor. No ano passado, a carreta do cinema rodoviário da PRF percorreu 11 estados brasileiros. E essa foi a primeira vez que o projeto chegou à Bahia. Capim Grosso foi uma das 2 cidades baianas contempladas pela ação, principalmente pela importância da malha rodoviária, que conta com 2 rodovias federais. Aprender sobre a segurança no trânsito desde cedo pode fazer toda a diferença. São lições que começam na infância e na adolescência e que ajudam a formar futuros condutores conscientes. A frase que eu falei foi: toda vida tem valor. E por que você acha que toda vida tem valor? Porque todo mundo tem alguém especial, né? Eu acredito que não haja ninguém no mundo que não tenha sequer uma pessoa que a ame. Então eu acho que toda vida tem significado e é importante. É assim que a gente transforma o futuro, né? Parabéns à PRF pela iniciativa educativa que muda, sim, né, o modo como a gente vive. Agora vamos voltar a falar com a Aline Miranda, que traz o que foi destaque, né, na região oeste. Infelizmente, aquele caso muito triste de uma mulher que foi abusada por 1 ano enquanto trabalhava na residência de um homem. É com você, Aline.
É isso mesmo, Bia. Para quem não acompanhou o início do nosso jornal, nós trouxemos aqui essa notícia de um abuso que acontecia na cidade de Canápolis, cidade que fica a cerca de 220 quilômetros aqui de Barreiras. Para quem não acompanhou, a gente traz agora informações sobre esta situação. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão e também mandado de prisão preventiva ontem na cidade de Canápolis. Polícia Civil, juntamente com o GAT Cerrado, eles foram até a residência deste homem na manhã de ontem, justamente para cumprir esses mandados. Como que chegou até essa situação? De acordo com informações da Polícia Civil, esta mulher procurou a polícia para denunciar abusos que sofria durante um período de 1 ano. Ela trabalhava na casa deste homem de 69 anos há cerca de 1 ano e meio. E este homem ameaçava esta mulher que trabalhava na casa dele com uma arma e acabava fazendo abusos contra ela. De acordo com informações da própria polícia, eles foram até a casa deste homem e lá encontraram munições calibre 38, compatível com a arma que, segundo esta mulher, ele utilizava para ameaçá-la e assim conseguir fazer com que ela cedesse às violências que ele tentava contra ela. Ela procurou a polícia porque está grávida de gêmeos e ela resolveu pôr um fim a esta situação. De acordo com informações da própria Polícia Civil, foram realizados exames que acabaram confirmando a gestação e assim acabaram ajudando nos elementos investigativos deste caso. De acordo com informações da polícia, todo o material que foi encontrado na casa deste homem foi encaminhado juntamente com ele para a delegacia da cidade. Além do mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva cumpridos nesta casa, a polícia acabou prendendo ele em flagrante por porte ilegal de arma e também de munições. A gente presta nossa solidariedade a esta mulher que sofria violência e a gente deixa o alerta para todas as mulheres que possam estar em alguma situação de violência doméstica, sexual, financeira, psicológica, qualquer uma delas que deve procurar a polícia, denunciar. Afinal de contas, a gente não pode compactuar com esse tipo de situação. Eu volto contigo, Bia. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Que a justiça seja feita e que não tarde, né? Que não fique morosa ali, demorando a ser feita, porque essa mulher precisa de respostas. Agora um respiro, você aí de casa não pode perder o podcast Eu Te Explico do G1 Bahia. No episódio desta semana, Camila Oliveira conversa com especialistas sobre a corrida de rua, como começar com segurança, evitar lesões e o que explica o boom do esporte nos últimos anos. Participam o educador físico Felipe Nunes e Carlos Felipe Albuquerque, CEO de uma assessoria esportiva. Falando nisso, bora agora com Danilo Ribeiro, que chega com as notícias do esporte. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia, meio-dia. Chegando com notícia boa, do jeito que a gente gosta, aquele cheiro para vocês. O Bahia venceu o Bragantino, é o único time invicto no Campeonato Brasileiro. Jacuipense passou na Copa do Brasil e bora profetizar que o Vitória vai ganhar hoje à noite do Grêmio. Aí tá tudo certo. Falando primeiro sobre o que aconteceu na Fonte Nova, o Tricolor pegou o time do técnico Wagner Mancini, o Bragantino. Mancini mudou completamente a equipe do final de semana para esse jogo agora, só que o Bahia não tem nada a ver com isso. E o Tricolor simplesmente mandou no primeiro tempo, jogou demais, encurralou o time do Bragantino e o primeiro gol do Bahia, que golaço! Eric Pulga, que voltou a jogar bem, deu um lindo passe ali para Jean Lucas e Jean Lucas deu uma assistência de craque ali, toque de calcanhar, belíssima conclusão de Luciano Juba, capitão do time, que golaço! Bahia 1-0. Segundo gol também nasceu de uma jogada de Eric Pulga, foi para a linha de fundo, cruzou para dentro da área, o zagueiro se atrapalhou e Eric fez 2-0 para o Bahia, placar do primeiro tempo. Bahia poderia ter feito tranquilamente 3-4-0 na primeira etapa, mas ficou 2-0. No segundo tempo, não vou dizer que o Bahia deu um amasso no Bragantino, mas continuou jogando melhor. O adversário colocou bola na trave, teve algumas oportunidades, mas o Bahia administrou a partida até o fim.
está na terceira posição do Campeonato Brasileiro e com a derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro, o Tricolor é o único time invicto na competição. Bahia numa boa fase no Campeonato Brasileiro aí, excelente início de competição. Tem que registrar aqui também o feito do Jacuipense. A Jacupa passou pela primeira fase da Copa do Brasil, pela segunda, pela terceira, pela quarta e vai para a quinta fase agora. Dessa vez despachou o Novo Horizontino, finalista do Campeonato Paulista. O jogo foi 0-0 no tempo normal e nos pênaltis 5-4 para o Jacuipense. O herói foi o goleiro Marcelo. Diga-se de passagem, faz uma excelente temporada. De repente pode ser visto aí pelas grandes equipes do futebol brasileiro, jogando muito o goleiro Marcelo. Jacuipense embolsou R$3.250.000, pode ganhar mais 2 milhões se passar da próxima fase da Copa do Brasil. Os 12 clubes se classificam da quarta para a quinta fase e na quinta fase vão enfrentar os 20 clubes da Série A que entram a partir desta etapa na competição. E hoje à noite o Vitória enfrenta o Grêmio fora de casa, Marinho não joga, Eric vai ser titular e daqui a pouco no Globo Esporte a gente traz todos os detalhes dessa partida. Gabriele Gomes está lá em Porto Alegre e conta tudo pra gente ao vivo no GE. Estou esperando vocês, aquele cheiro maravilhoso. Até já, Dan. E olha, a Prefeitura de Senhor do Bonfim está realizando o recadastramento dos catadores de materiais recicláveis do município. A ação segue até o dia 27 de março e tem como objetivo regularizar os profissionais e ampliar também o acesso às políticas públicas voltadas à categoria. O atendimento acontece na sede da Superintendência de Meio Ambiente, localizada na Avenida Operários do Leste, na antiga estação ferroviária, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e também o CPF. Olha, uma clínica particular que atua no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista realiza hoje uma ação bem diferente na Praça Barão do Rio Branco, no centro de Juazeiro. Tiago Santos é quem traz os detalhes dessa ação tão importante, né, Tiago? Especialmente para a conscientização da população. É com você, meu amigo. Exatamente, Bia. Afinal, a gente sabe que, infelizmente, né, há muitos estigmas, muitos preconceitos em relação ao TEA e, justamente, né, essa iniciativa tem o objetivo de quebrar um pouco desses preconceitos, quebrar um pouco dessas barreiras. Eu estou aqui com a Luana. Luana, conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência. Eu vou mandando aqui, ó. É uma experiência que perpassa aí pelos 5 sentidos, basicamente, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. A gente vai estar passando, né, ambientes com 5 sentidos. O primeiro sentido é o do paladar, onde a gente traz justamente, né, um chocolate bem amargo para poder as pessoas saberem que tem pessoas que têm um paladar mais apurado, tem outros que têm menos. E é justamente o que o autista, às vezes, ele sente uma coisa bem exacerbada. Então, a gente, depois dessa cabine, a gente vem para a da audição, onde a gente utiliza, né, o fone, e aqui a gente tem sons do cotidiano. Uma panela de pressão, um liquidificador, e aí a pessoa sente isso mais alto, mais exacerbado. Então vai dificultando também para a pessoa poder conseguir se conscientizar no ambiente, saber poder lidar e se modular mesmo, né, com os sentimentos do que está sentindo. Então a gente vem proporcionando isso. Essa daqui já é a parte da visão, onde a gente traz luzes, né, que pode estar também ofuscando outros olhares do autista. Ele acaba tendo uma dificuldade, às vezes, de focar em alguma atividade porque tem uma luz chamando a atenção. Então, isso tudo é muito importante para poder as pessoas, né, saberem como a pessoa, né, atípica passa pela vida, passa pelo cotidiano. Uma coisa simples que é para a gente, para eles, realmente é uma coisa muito aversiva. Realmente a gente sabe que... E aqui é do quarta cabine. Isso, a quarta cabine é do cheiro, que também a gente sabe que eles têm um cheiro. Às vezes tem pessoas autistas que cheiram tudo, então eles sabem identificar tudo pelo cheiro. E isso também, às vezes, é uma dificuldade, né, que eles venham entrar em um lugar e sentem aversão. Pois é, uma experiência muito importante que está acontecendo justamente aqui na Praça Barão do Rio Branco, no centro de Juazeiro. A população pode participar. Núbia, é uma experiência realmente que pode provocar aí uma alteração no sentido de entender como é basicamente, né, a condição de quem tem TEA. Isso, a nossa ideia, a nossa intenção é que as pessoas vivenciem essas situações, que são situações que podem gerar desconforto sensorial. Então aqui nós colocamos alguns dos sistemas sensoriais que existem, né, na formação do ser humano. Todas as pessoas têm, mas as pessoas que têm o diagnóstico de autismo, elas passam a ter alteração
e desconfortos quando quando passam por essas sensações. E são sensações que a gente passa no dia a dia, simultaneamente, né? Então, a nossa intenção aqui foi que as pessoas vivenciassem essas situações. Perfeito, e foi muito legal ver que tinha muita gente aguardando ali, esperando para passar por essa experiência. Esse stand está montado justamente aqui na Praça Barão do Rio Branco, no centro de Juazeiro, até as 2 horas da tarde. É realmente uma experiência extremamente importante e que vale a pena você que está em casa, vai passar aqui pelo centro, aproveitar e sentir um pouquinho dessas sensações e entender melhor um pouco do mundo de quem convive, de quem tem o TEA. Experiência bem valiosa, viu, Bia? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Tiago, pelas informações. Parabeniza aí a organização pela gente, muito importante. Eu tenho um sobrinho, Isaías, de 3 anos, que tem nível 1 de autismo e, além de nos encher de muito amor, nos ensina muito todo santo dia com as suas especificidades. É nesse clima que a gente vai encerrando o Bahia Meio Dia de hoje, desejando a você uma ótima quinta-feira, que São José abençoe as nossas famílias. Amanhã eu te encontro no mesmo horário, às 11h45. Até lá. Bahia Meio Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Devem ser executados em praça pública. Levem eles. Hoje. Esse circo que você armou aqui é a prova cabal da tua crueldade. E do quanto eu estava certa em recusar um verme da sua laia. Que se proceda à execução. A nobreza do amor. Meus amigos e minhas amigas, Globo Esporte chega agora para dizer que o Bahia, o único time invicto do Campeonato Brasileiro, despachou o Bragantino, Jacuipense classificado para a 5ª fase da Copa do Brasil. Segura a onda, que é daqui a pouco. Hoje é a vez, bora profetizar, né? Do Vitória ganhar do Grêmio. Não custa nada, hein, Gabriele Gomes? Uma boa tarde para você. Tá lá de Porto Alegre acompanhando o Leão. Quais são as informações? Muito boa tarde, Danilo. Boa tarde a você acompanhando a gente aqui no Globo Esporte, diretamente de Porto Alegre, já na Arena do Grêmio, porque aqui é o palco da partida de hoje à noite. O Vitória encara o Grêmio, querendo vencer a primeira partida como visitante nessa Série A. E olha, Danilo, Porto Alegre tá igual Salvador, viu? Ontem eu cheguei, tava uma chuva danada. Hoje já tá um sol e um calorzão. E é nesse clima aqui de Porto Alegre que o Vitória chega embalado, ainda mais depois de vencer o Atlético Mineiro no sábado no Barradão. Quer vencer a primeira como visitante aqui, quer derrotar o Grêmio, conseguir esses 3 pontos. E tem uma grande